Queridos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O capítulo é de número 24 e o versículo a partir do versículo de número 13. E a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele, porém, lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido à madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde foram reunidos os 11 outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Tome o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós honramos ao Senhor pela tua palavra sobre as nossas vidas, que é poderosa por si só, e nós nem precisamos falar mais nada, pois poderíamos levantar do nosso lugar e irmos embora, porque a tua palavra já foi lida e ministrada sobre esse lugar. Pai, aqui está a tua palavra diante da tua igreja, porque nós entendemos que todo texto, toda vírgula, toda palavra e toda letra escrita nesse evangelho, nas escrituras, tem um propósito maior de alcançar as nossas vidas, como uma aplicação pessoal muito pertinente para cada um de nós. Eu te peço nessa noite, que o Senhor fale com a tua igreja de uma forma tão simples,
muito simples e muito direta sobre tudo aquilo que nós precisamos aprender nesse texto, segundo aquilo que o Senhor colocou na minha vida enquanto preparava essa palavra. Que a mão poderosa do Senhor seja com a tua igreja, que prepare os corações, que as mentes estejam receptivas para receber a tua incorruptível, indestrutível, sempre boa semente da palavra de Deus. Amém. Amém, igreja? Todo mundo conhece o texto? Todo mundo já ouviu 1 milhão de pregações sobre esse texto? Existem pregadores aqui que já pregaram esse texto mais de 10 vezes. E eu fiquei até constrangido quando eu mencionei no meu coração que pregaria essa palavra. De tanta excelência que nós temos nos pregadores aqui. Tem um me olhando aqui direto aqui, ó. Fita os olhos em mim. Deusmar. Amém. Wagner, pastor Wagner, Marquinho, tantos outros. Glória a Deus por isso. Queridos, mas todos conhecem a história, e essa história aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus Cristo, logo depois da morte, logo depois da ressurreição de Jesus Cristo. E nós vamos ver algumas coisas aqui que esses dois discípulos fizeram, que vão trazer uma aplicação pessoal, diretamente para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, que deve ser muito simples, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero fazer algumas perguntas, e cada tópico dessa pregação é uma pergunta para a sua vida. Uma pergunta. E a primeira dela é por que na maioria das vezes nós não continuamos no caminho? Por que nós temos a tendência de nos desviarmos do caminho? A palavra de Deus vai dizer no mesmo texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, no versículo 49. Permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. Do alto. Existia uma palavra de Deus, de Jesus, para a vida de todos os discípulos. E quando eu estou falando de discípulo, eu estou falando daquelas pessoas que que deixaram de ser simpatizantes, seguidores, que observavam de longe, experimentavam os milagres, mas não se envolviam com nada. E são pessoas que passaram para um outro patamar no relacionamento com Deus, que entenderam a necessidade da casa e que já se prontificaram segundo os dons que foram derramados por Deus sobre a vida de cada uma delas. E nós temos nesse lugar muitos discípulos de Jesus, e eu posso olhar para a igreja e posso contemplar muitos discípulos que já entenderam a necessidade da casa, já entenderam por que foram chamados, e já entenderam que todas as habilidades que receberam, seja de falar, seja de pregar, seja de cantar, seja de cuidar de pessoas, seja de evangelizar, foi Deus que derramou, segundo um propósito de um chamado que já estava pronto, o qual Ele olhou para você, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, e te fez e te criou. Eu estou dizendo aqui nessa noite, que você nasceu para um propósito que já estava pré-estabelecido por Deus. O chamado já existia, e você foi constituído por Deus, por causa desse chamado. Amém, igreja? Glória a Deus. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, quando nós começamos a andar por um caminho proposto por Jesus para as nossas vidas, e nós começamos a experimentar problemas e dificuldades e tribulações, problemas para cumprir aquele chamado, e talvez nós olhamos para a nossa condição humana, e nós falamos que nós não somos competentes, e nós não temos capacidades, e nós não temos habilidades, e nós não temos recursos, nós não temos dinheiro, e nós não temos disponibilidade, e trabalhamos muito e não temos tempo. É justamente nessa hora que Deus começa a falar conosco no profundo. Nós lemos aqui na história que os discípulos que tinham caminhado com Jesus andavam por um caminho contrário.
era o caminho contrário, segundo aquilo que tinha uma ordem para estar. Queridos, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar onde você tem que estar. Pastor, qual que é o centro da vontade de Deus? O centro da vontade de Deus é quando eu me prostro de joelho diante dele e eu pergunto para Ele: Senhor, o que temos para hoje? O que preciso fazer para hoje? Como devo fazer? Pai, quem eu devo alcançar? Pai, como o Senhor vai me direcionar para fazer isso? E nós começamos a fazer uma obra para Ele, no nome dEle, por Ele, para a glória dEle, e nós alcançamos paz no nosso coração, segundo o propósito que Ele nos enviou para fazer. O caminho de Emaús, da ilha de Emaús, era o caminho contrário à vontade permissiva de Deus para a vida daqueles dois discípulos. Eu quero te dizer nessa noite, que se Deus mandou você andar por um caminho, ainda que rochoso, ainda que difícil, ainda que com muitas tribulações, com muitas dificuldades, com muitas lutas, se tiver difícil, querido, continua, permanece e persevera no caminho que Ele pediu para você estar. Esse caminho é o centro da vontade dEle. Pastor, o centro da vontade de Deus para a minha vida é agradável? Tem uma rede para eu deitar e balançar? Tem um lugar sossegado com sombra, com água gelada? Não. Não. Queridos, eu quero te dizer nessa noite, a graça de Jesus é de graça. A graça está disponível, é de graça. Mas para ser discípulo, você vai ter que abrir mão de tudo. Você vai ter que renunciar a tudo para ser discípulo. Quantas vezes nós ouvimos: pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanta dificuldade. Eu não aguento mais tanta tribulação, eu não aguento mais tanta luta, eu não aguento mais passar por tanta necessidade, eu não aguento mais, as coisas não acontecem. Queridos, tem um caminho para o discipulado, para se tornar discípulo. E na maioria das vezes nós olhamos para esse caminho e dizemos assim: que? Esse pastor está falando coisa ali que não existe para a gente ser discipulado e para a gente andar no caminho. É assim ou não é, pastor? Esse pastor está falando coisa impossível. E isso que ele está falando é muito difícil. Participar de célula, ser discipulado, sentar na mesa dele, levar um queijo para ele tomar com o café que ele já fez, participar lá, conversar com ele, trocar ideia com ele, isso é muito difícil. É muito difícil. Andar por esse caminho que o pastor está dizendo que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida é muito complicado. Queridos, quando nós olhamos para todo o caminho de Jesus, não teve nenhum dia fácil. Chamaram Jesus de demônio, chamaram Jesus de Beelzebu, chamaram Jesus de tudo que vocês podiam imaginar, de fraudulento. Chamaram Jesus, diz que Jesus era um homem que causava contendas. Jesus não teve nada fácil, mas a palavra dele vem dizer o seguinte: tem de bom ânimo, eu venci as minhas aflições. Está difícil, está chorando, está passando por necessidade, nada dá certo, nada acontece, está tudo acontecendo ao contrário daquilo que eu disse. Queridos, procura correr no centro da vontade de Deus. Você está fora do caminho e está voltando para Emaús. Você está saindo do lugar onde Deus já te fez uma promessa: permanecer em Jerusalém até que sejais revestido do alto, porque eu declaro a minha promessa, a promessa do meu Pai sobre a sua vida.
Queridos, no versículo 14 e 15, nós vimos que aqueles discípulos que já tinham andado com Jesus, Lucas, já tinham experimentado milagres, já tinham visto cura, já tinham visto Jesus andar por sobre as águas, já tinham visto tudo. Queridos, nós vemos que eles falavam de um evangelho. Eles discorriam sobre o evangelho. Pastor, por que o senhor está falando que eles discorriam sobre o evangelho? Porque Jesus é o nosso evangelho. Jesus é o nosso evangelho. De Gênesis e Apocalipse, tudo aponta para o Filho de Deus. Tudo aponta para o Filho de Deus. Do início até a última letra da Bíblia, tudo aponta para Jesus. Toda a nossa vida é uma representação daquilo que Jesus tem para mim e para você. E a segunda pergunta, é o segundo tópico que eu quero fazer: o que esse evangelho representa na sua vida? Os discípulos já tinham andado com Jesus e eles conversavam sobre o evangelho, sobre as coisas acontecidas. E se eu puder conjecturar, se Deus assim me permitir, andavam dois discípulos e eles andavam e falavam: gente, você viu o Nazareno? Cara, ele curou o cego, ele multiplicou os peixes, ele andou por sobre as águas, ele ressuscitou o menino do esquife, tocou no esquife, o menino foi ressuscitado, ele fez um lodo lá, cuspiu e fez um lodo na areia e passou no olho, o cego viu. Queridos, quando Pedro cortou a orelha lá do soldado romano, ele foi com o super bonder lá e pá, colou a orelha do cara. Queridos, ele fez muitos milagres e muitos milagres. Ele foi preso, entregue para a morte. E a pergunta é: qual é o poder desse evangelho sobre a sua vida? Talvez seja uma história. O evangelho é uma história que o pastor conta lá todo domingo. O evangelho é uma história que eu pego e abro a minha Bíblia e leio um versículo. Vão ver onde que vai sair, vão ver onde que vai cair. É a palavra de Deus. Aí eu abro lá, cai em Cantares. Aí você fica decepcionado. Tem nada do que você precisa. Qual que é o poder desse evangelho sobre a sua vida? Porque sobre a vida dos discípulos era só uma história. Sabe por que era só uma história? Porque eles estavam indo na direção contrária de Deus. Nós fomos chamados para andarmos na contramão do mundo, e não de acordo com as coisas do mundo. Mas os discípulos estavam totalmente errados. Eles estavam na contramão de Deus, saindo do centro da vontade de Deus e indo para o centro da vontade do Egito. Falavam do evangelho, discorriam sobre o evangelho, mas o mesmo evangelho não fazia efeito nenhum sobre a vida deles. Queridos, quando você for orar, eu quero te dar mais um motivo de oração. Pai, que o seu evangelho tenha um poder transformador, curador, libertador, direcionador na minha vida todos os dias. Queridos, se eu não entender que esse evangelho é o próprio Jesus, capaz de transformar a minha vida, eu preciso rever e preciso começar de novo, e preciso voltar do caminho a qual comecei. Terceiro, versículo 16. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, no versículo 16. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu só posso entender uma coisa: cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Andaram com Jesus, experimentaram de Jesus, beberam de Jesus, viram as maravilhas de Jesus, foram alimentados por Jesus, receberam provisão de Jesus, participavam do meio da Assembleia de Todos os Santos e experimentavam Jesus falando naquele lugar.
mas estavam cegos espirituais. Ei, igreja, se eu quiser experimentar o sobrenatural de Deus, eu preciso fazer muito mais do que eu já fiz até hoje. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Jejum e consagração. Estou apto para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e as direções que Ele tem para a minha vida. Sem jejum e sem consagração na minha vida, estou forte para ouvir as coisas que o mundo me diz. Eu só posso experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida se eu orar como eu nunca orei, se eu jejuar como eu nunca jejuei, se eu clamar o Senhor como eu nunca clamei, se eu cuidar de pessoas como eu nunca cuidei, se eu me doar para o Senhor Jesus como eu nunca me doei. Estavam meio que impedidos de reconhecer o Senhor Jesus. Jesus do lado, conversando, do lado, e eles olhavam para Jesus e não reconheciam Jesus, olhavam para Jesus e não reconheciam Jesus. Amados, queridos, pastor, o que isso quer dizer? Eu estou querendo dizer que você vai ver Jesus aí do seu lado aí, Claudinei. Você vai ver Jesus aí do seu lado. Ramiro, eu estou dizendo que você vai ver Jesus do seu lado aí. Pastor, está do seu lado. Patrícia, está do seu lado. Jesus está do seu lado. Ei, Ele está do seu lado. Sabe o que a gente faz na maioria das vezes? Ignora a presença do Espírito Santo e aquilo que Deus colocou as pessoas para falarem sobre as nossas vidas. E nós continuamos a experimentar o natural. Porque um homem natural que não enxerga o sobrenatural, não enxerga o mundo espiritual, como é que ele vai contemplar as coisas do mundo espiritual se ele é natural? Não tem possibilidade. Os sobrenaturais contemplam as coisas sobrenaturais. Aquele que é nascido da carne contempla as coisas da carne. Aquele que é nascido do Espírito contempla as coisas do Espírito. Versículo 17 e 19 do mesmo Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 19, Jesus lhes perguntou: quais? Queridos, se eu ando na contramão, se o Evangelho não tem poder transformador na minha vida, se eu estou como um cego espiritual, como é que eu vou reconhecer a voz do meu pastor? Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 27, as minhas ovelhas escutam e ouvem a minha voz, porque elas me conhecem. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 4, elas me seguem, as minhas ovelhas me seguem, porque elas escutam e elas reconhecem a minha voz. Além dos discípulos andarem e não reconhecerem, eles ouviam a voz de Jesus e não reconheciam. Já imaginou, Marli, você na sua casa,
E Jesus chega nos seus ouvidos e fala: Marli, para de fazer tudo agora e começa a me adorar. Eu não sei se você vai entender esse som como o som de muitas águas, ou se você vai entender esse som como o som de uma brisa suave sobre a sua vida, inundando o teu espírito, tomando o teu espírito por completo. Por que eles não reconheciam a voz de Jesus? Porque assim como eles, muitos de nós conhecemos Jesus até a cruz, ou conhecemos Jesus até o túmulo. Quem era Jesus na cruz? O Filho de Deus que se entregou por nós e que estava morrendo. Quem era Jesus no túmulo? O Filho de Deus que tinha sido entregue nas mãos dos fariseus e tinha sido morto. É como falar da sexta, da morte, e parar no sábado, sem reconhecer que no domingo ele ressuscitaria. Ei, o Jesus que nós precisamos conhecer não é o da cruz e não é o do túmulo, é o que está vivo, que se redimiu da morte, é o ressurreto, que morreu por mim e por você. Ele está aqui. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que o Jesus que morreu na cruz não é importante e o que estava no túmulo também não é? Não estou falando nada disso, querido. Eu estou dizendo que esses fatos ficaram para o passado. O nosso presente é que Ele vive dentro de mim e de você. Versículo 18 do mesmo Evangelho de Lucas, segundo escreveu Jesus. Mesmo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, no capítulo 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Não reconheceu a voz, não reconheceu Jesus, estava no caminho contrário à vontade de Deus, e ainda era um questionador de Jesus. Pastor, nada dá certo. Pastor, tudo está difícil, tudo está complicado. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Deus, o que é que o Senhor fez para isso acontecer na minha vida? Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sirvo na tua casa. Por quê? Por quê? Jesus, por que estou sofrendo tanto? Eu só estou andando pelo caminho contrário. Eu só não reconheci o Senhor quando estava perto de mim. Eu só não ouvi a sua voz. Eu estou com os olhos espirituais tapados, bloqueados, para não reconhecer. Eu não reconheço a sua voz quando o Senhor fala comigo. Só aconteceu isso. Por que não dá certo? Nada dá certo. Cleopas questionou o Rei dos Reis, o Jesus, aquele que sabia de todas as coisas. Versículo 21 do mesmo capítulo que estamos lendo. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Qual que é a sua expectativa com Jesus?
O que a sua vida tem como expectativa em relação a Jesus, enquanto na casa de Deus servindo ao Senhor, entregando a sua vida para Ele? Qual que é a expectativa que está no seu coração? Sabe qual que é o nosso maior problema, Luiz? São as expectativas que nós criamos, que não são as expectativas que Deus preparou para nós, para que nós tivéssemos no nosso coração. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando porque tem um discípulo que chama Judas, o Iscariote, o que vendeu, negociou os seus princípios. Ele não entendia o propósito de Jesus. Ele queria que ele voltasse para a tua terra natal, num cavalo alado, com asas de ouro, com uma manta em cima do cavalo, toda bordada à mão de ouro, que a coxa estivesse escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que ele expulsasse todos os reis daquele palácio, e que ele tomasse posse de um palácio terreno aqui na terra. Porque as suas expectativas não foram cumpridas, Judas negociou seus princípios, traiu Jesus, vendeu Jesus e matou Jesus. Qual é a expectativa que você tem enquanto cristão, enquanto você levanta as suas mãos e diz: eu sou cristão, eu sou crente, eu creio, eu dependo somente dele? Qual que é a sua expectativa em relação a Jesus? Se você estiver olhando para esse Deus como um Deus que satisfaz todos os seus desejos e todas as suas necessidades, na primeira oportunidade, você vai negar os seus princípios, você vai vender Jesus, você vai trair Jesus e você vai matar Jesus na sua vida de novo. Se a visão que eu tenho de Jesus está retorcida na minha vida, está desconfigurada na minha vida, provavelmente eu vou me decepcionar e eu vou tomar o caminho contrário àquele que Ele mandou que eu estivesse. Por que, Patrícia, que nós temos tantas pessoas que caminharam conosco e que não estão mais aqui? Por que nós temos tantas pessoas que quando nós fazíamos seminário, essa pessoa era uma bomba lá dentro do seminário? Falei, cara, quando esse cara sair, cara, esse cara vai ganhar uma multidão, cada palavra, cada pregação que ele fizer, 3.000 que vai batizar. Cadê essas pessoas? Aonde que estão essas pessoas? E ainda nós queremos impor limites para Deus. Queremos impor limites para Deus. Deus, eu quero que o Senhor seja assim para a minha vida. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. E a gente vive numa geração hoje que na maioria das orações que a gente vê as pessoas encurralando Deus numa parede, como se Deus fosse uma pessoa que eles pudessem espremer. Deus, me dá isso em nome de Jesus. Pai, eu te ordeno agora, eu te dou uma ordem agora. Deus, desce aqui nesse lugar, quebra tudo, faz eu voar. Pai, me prospera, Pai, faz isso, Pai, faz aquilo. E nós vamos espremendo Deus como se Deus fosse uma laranja para ser espremida. Qual que é a sua expectativa em relação a Jesus? Aquele que satisfaz todas as suas necessidades e os seus desejos? Eu já te falei, a graça está disponível, pode pegar. É como abrir a geladeira da sua casa 3 horas da manhã, colocar um copo de água, de Coca-Cola, assim como você quiser, geladinho, e tomar. A graça é isso. Mas eu vou te repetir. Está disposto a passar para um outro nível de aliança com Deus? Está disposto a sair do namoro com Deus, a sair do noivado com Deus, para casar com Ele?
está disposto a partir para um relacionamento mais sério, mais profundo, onde tem uma aliança que você não sabe aonde é o começo, mas tem certeza que não vai ter fim? Prepare-se, discípulo, para abrir mão de tudo. De tudo! Versículo 22 e versículo 24. Em verdade também, que algumas mulheres da que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Mais uma pergunta: por que a nossa geração tem tanta dificuldade para reconhecer os sinais? Por quê? A palavra de Deus diz que eles estavam arrazoando, estavam pensando sobre tudo que tinha acontecido, e eles disseram o seguinte, eles deviam começar a pensar, peraí, esse homem que estava do nosso lado, ele começou a pregar para a gente, e ele fez uma síntese de Gênesis e Apocalipse, segundo o propósito que Deus tinha enviado ele para essa terra, o Filho, o Jesus, o Nazareno, para essa terra. O pregador era ruim? Era Jesus que estava pregando para os dois discípulos. O pregador era ruim? Faltava eloquência? Faltava o Espírito Santo de Deus sobre a vida do pregador? A palavra que ele estava ministrando era ruim? Faltava o Espírito Santo? Faltava poder? E eles arrazoaram. As mulheres que estavam conosco foram de madrugada até o sepulcro, e quando chegaram lá, elas disseram que tiveram uma visão de anjos, e os anjos disseram para ela que Jesus vivia, e quando elas olharam no túmulo, o túmulo estava vazio. E no versículo 24, replica, e nós fomos lá no túmulo também, e olhamos, e Jesus não estava lá naquele lugar. A nossa dificuldade de reconhecer os sinais. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer as coisas mais simples da face da terra, porque o Evangelho é assim. Ele tem uma aplicação pessoal diretamente para a sua vida, Marquinhos, e diretamente para a minha vida, e ele trata comigo aqui, e trata com você aí também. Vou fazer um negócio. Vai? Vou. Vou contrair um relacionamento. Vai? Vou. Vou fazer uma dívida. Vai? Vou. Vou vestir uma roupa hoje. Vai? Vou. Vou fazer qualquer outra coisa na minha vida. Tudo que nós intentamos fazer, se é da parte de Deus, se edifica o nome de Cristo, se glorifica o nome de Jesus na nossa vida e na vida das outras pessoas que vão estar conosco, é gerado no nosso coração paz. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que todas as vezes, se você não sabe diferenciar, aprenda isso, que todas as vezes que você escuta a voz do Espírito Santo de Deus, ou escuta a voz de Satanás falando no seu ouvido, a diferença é que Satanás vai mandar você descer, e Jesus vai mandar você subir. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Se tu és filho de Deus, desce daí. E a palavra de Deus: esse é o meu filho, a quem eu amo e a quem eu comprazo, eu tenho prazer.
Nesse relacionamento eu tenho prazer porque ele glorifica o meu nome. Nessa compra eu tenho prazer porque glorifica o meu nome. Honda Fit GQZ 4488. Favor retirar, parece que está na porta de um amado. Se é de Deus, me joga para cima. Se é de Satanás, me afunda no buraco. Versículo 28, versículo 32. Versículo 28, versículo 32. E esse eu preciso ler e nós já estamos terminando. Você está aqui comigo, igreja? Está entendendo o que está sendo ministrado aqui essa noite? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus estava caminhando com os discípulos e eles estavam chegando na aldeia de Emaús. E aí Jesus diz: não, gente, eu vou andar mais, eu vou adiante, porque eu preciso chegar em Jerusalém, eu não posso ficar aqui nesse lugar. É isso que a palavra está dizendo. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ei, igreja, por que não queima no seu coração mais? Por que almas não queimam no seu coração mais? Por que o desejo de servir e abraçar não traz uma queimação no seu peito, a ponto de você chorar e dizer: é Deus que está me movendo, eu vou lá porque é o Espírito Santo de Deus que está me movendo? O que não tem queimado mais sobre o seu coração na sua vida? O pregador não era ruim, era Jesus. Estava cheio do Espírito, até na tampa, ele piscava, saía Espírito Santo. A palavra era poderosa por si só, porque segundo as Escrituras, ela não volta vazia antes de cumprir o propósito a qual foi enviada. E vai dizer sobre o Deus dessa palavra, que é um Deus que não tem sombra de variação, não muda nunca. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. O que é que mudou na vida de Jesus, que não faz o nosso coração arder mais, que não faz você chorar mais, que faz você ficar imune quando alguém te pede ajuda? Que as coisas do mundo vão entrando e vão influenciando a nossa casa, e nós nem damos conta que os nossos princípios estão sendo negociados. Nós nem damos conta que a nossa aliança com Ele está sendo quebrada. Pastor, o que o senhor está dizendo? Queridos, eu estou dizendo que eu sou muito radical. Muito. Em Jesus, eu amo todas as pessoas, mas eu prezo pelos princípios dele na minha vida. Experimentamos tantas coisas dentro das nossas igrejas, shows, eventos, malabarismos, tantas coisas, para chamar a atenção de pessoas. Se essa palavra, ou se esse Jesus que está aqui dentro não é capaz mais de influenciar pessoas, eu preciso rever o caminho que estou andando. Pode ser que eu esteja caminhando para Emaús.
E uma das mais maravilhosas passagens que eu acho na Bíblia, onde Jesus se torna radical. Radical. O povo viajava mais de 3.000 quilômetros e ia adorar o Senhor no templo em Jerusalém. E quando ele chegava no templo, o povo, Satanás já tinha sua estratégia. E ele já tinha colocado lá em volta do templo cambistas, pombo, porco, cabrito, carneiro, mandioca, laranja. E eles faziam um comércio como se fosse um shopping lá na frente. Um shopping lá na frente do templo. E as pessoas andavam mais de 3 dias, era mais de 3.500 quilômetros. Andavam muito com um propósito no coração: adorar o Senhor. Mas quando elas chegavam lá, elas eram desviadas do propósito. Por quê? Porque o templo estava cheio de cambista. A minha vida, eu e você, somos templo do Espírito Santo de Deus. Se esse templo do Espírito Santo de Deus sou eu, e eu creio nessa palavra que tem poder sobre a minha vida, eu preciso entender e analisar o porquê que as pessoas não estão sendo atraídas para o centro do templo, que é Jesus. Será que por fora do meu templo tem muitos cambistas? Eu negociei com muitos cambistas e tem muitas coisas que eu preciso chamar Jesus para picar o pé e quebrar tudo. Ei, igreja, é para mim e para você. O que é que tem no nosso templo, em volta do templo, que tem atraído as pessoas, que tem tirado o olhar delas de olhar para dentro do templo, para reconhecer quem vive e quem reina aqui? Chama Jesus, que Ele vai expulsar tudo de lá. Chama Ele para entrar. Entra, Jesus, no templo. O que não queima mais no seu coração? Almas, vidas, o que eu faço na casa, o louvor, a ministração da palavra, o tempo de oração com o Senhor. Por que não queimou no seu coração? Por que não queimou no seu coração quando o pastor subiu e ministrou a palavra de Deus? Por que não queimou? Por quê? Por que não ardeu? Será que não ardeu o nosso coração enquanto Ele discorria sobre a sua palavra para as nossas vidas? Por que eu não choro mais? E por que eu não sinto mais como eu sentia antes? Por que todas as vezes eu oro ao Senhor e faço uma oração para eu voltar a ser criança de novo? Pai, me volta ao primeiro amor. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, eu discorria como menino. Agora que me tornei um homem, deixei as coisas de menino para trás. Amadurecimento. Fala de amadurecimento. Fala de caminhada. Fala de experiência, fala de relacionamento, fala de andar de mãos dadas com Jesus, fala de chamar Ele para fazer todas as coisas na sua vida, fala de chorar diante dEle, de colocar os seus problemas diante dEle, fala de ter um relacionamento com o Pai, que entra na sua casa e não precisa pedir para deitar na cama, porque se a cama é do Pai, é do Filho. Fala sobre a casa do Pai, onde você não precisa ter chave da casa do Pai, porque se a casa do Pai é do Filho. Louvor. Eu já estou terminando a minha pregação, mas ainda tem mais uma pergunta que eu quero fazer para você. Querido, essa noite nós podíamos jubilar, podíamos sapatear no Espírito, voar aqui nesse lugar, podíamos fazer tudo.
Mas Deus quer que nós como igreja sejamos despertados para algumas realidades. Algumas coisas simples nas nossas vidas que estão passando desapercebidos. Eu disse aqui de manhã que um tempo atrás nós olhávamos para tantas situações que aconteciam no mundo e nós nos escandalizávamos. E agora nós olhamos para essas situações e são coisas normais na nossa vida e nós vamos entendendo como normalidade. O que está acontecendo na minha vida e na sua vida? Nós estamos nos amoldando a esse mundo? A palavra de Deus vai dizer em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Há um tempo atrás nós olhávamos um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo na televisão e nós chorávamos e ficávamos revoltados. Hoje não. Há um tempo atrás, nós andávamos num momento de muito mais temor e tremor com o Senhor. Nós reverenciávamos o nome do Senhor muito mais do que reverenciamos hoje. Nós orávamos mais, nós jejuávamos mais. É assim com todo mundo ou só é comigo? Porque quando eu converti eu fazia jejum de 100 dias. 100, 70, 60. Jejuava muito. Ia para o monte todos os dias. Não tinha um dia que eu não ia para o monte. Falava de Jesus toda hora, em todo lugar que eu tivesse. O que mudou? Se Deus não tem sombra de variação, se Ele não muda nunca. É hora de rever o nosso caminho. Se estamos caminhando para Emaús ou se estamos no centro da vontade dEle. Qual que é o centro da vontade de Deus, pastor? Vem cá, Marquinhos. Vem cá. Vem cá. Dá um abraço aqui, Marquinhos. O centro da vontade dEle é almas. O centro da vontade dEle é ajudar, é cuidar, é dar a mão, é levantar, é suprir as necessidades. Nós ficamos falando da igreja de Atos, como se a gente tivesse possibilidade de voltar para o tempo da igreja de Atos. Não temos possibilidade, porque nós não entendemos os princípios básicos do Evangelho sobre as nossas vidas. Almas, 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 gente, vida, pessoas, problemas de pessoas, lágrimas de pessoas, choro de pessoas. Só um minuto. Por favor, só um minuto. Eu já vou terminar a pregação, quero ler mais esses 2 versículos para nós terminarmos. Nós vamos ouvir um louvor e eu queria fazer um desafio com você. Que segundo essa palavra que foi ministrada aqui hoje, com muito amor sobre a sua vida, com muito amor, apesar de ser uma palavra que nos traz a nos remeter sobre algumas coisas, sobre a nossa vida e a nossa caminhada cristã, eu queria que você soubesse que foi ministrado com muito amor. E eu queria que na hora que eu te pedi para ficar de pé, não é agora, eu queria que você pudesse ficar de pé enquanto nós ouvimos um louvor. E gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse na sua vida em particular, querida. Qual que é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Ele já te falou. Todos aqui nessa casa, eu gostaria que você entendesse qual que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. E nós vamos fazer uma reflexão e vamos orar. Versículo 33 a versículo 35, encerrando a pregação de hoje. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém
onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: Senhor, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu tenho um recado da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Como profeta do Senhor sobre esse lugar, eu quero ministrar na sua vida agora. Feche os seus olhos. Volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém. Esperai até que as promessas de meu Pai sejam cumpridas na sua vida. Esperai, perseverai, até que sejais revestidos de poder do alto. Jesus está te pedindo para voltar hoje. Volta!